Nós chegamos em 53 em Jacutinga e a a primeira igrejinha estava em construção, a nossa mudança foi encostada ali. E meu pai escolheu Jacutinga porque aqui era tudo descendente de alemães também, de origem alemã. Então, como ele nem português não falava, ele escolheu Jacutinga. Falava alemão, cantavam em alemão e meu pai se dava bem com esse povo daqui, né? Eu sou Cecília Jechtl-Hellmann, fui professora aqui em Jacutinga desde 1958 e escrevi este livro, História do Jacutinga. Foi vindo cada vez mais, porque Santa Catarina, onde eles moravam, não conseguiam produzir grande coisa, né? Daí porque aqui a terra era boa e foram vindo. Depois mais apareceram uns gringos, mas no começo tinha um tal de Antônio Damasio, morava aqui também perto. Ele sempre dizia, gostava de beber umas pingas, querem fazer uma Alemanha no Jacutinga. Ele tinha um revólver, dava uns tiros para cima, mas era gente boa. Era só quando ele bebia. Eu sou Celso Leopoldo Hellmann, conhecido por Celo, tio Cela, e dizer na comunidade aqui, mais de 50 anos da minha vida eu dediquei à comunidade. Em 48 se estabeleceram os primeiros moradores. Eram 4 famílias, tudo de origem alemã, falavam em alemão. E também até desses vindos de Santa Catarina, né, ali Nova Trento, Rio dos Ovos, ali, eles tinham alguns que até não falavam português. Na época a terra lá, Santa Catarina é muito areiosa, ruim e dobrada onde se morava. Eles moravam no Rio dos Ovos, que se chama ainda hoje em dia. E daí vieram para cá, como aqui no Santo Isidoro era tudo pinheiro. Aí era pinheiro fechado, tinha poucas árvores. Ah não, terra de pinheiro é fraca. Daí passaram dos pinheiros, que aqui cada terreno teria lá mais ou menos 5, 6, tinha um outro terreno com 10 pinheiros. Não, daí o que tinha aqui? Putinga e urtigão. Não, aqui a terra é boa. Então, onde pararam aqui por causa disso. No começo a gente achou assim que a vila ia ficar por aqui, né? Depois começou a vir mais gente, e daí no fim decidiram lá. Meu avô era uma pessoa assim muito, como se diz, radical, muito enérgico, muito coisa, né? E daí então ele mandou decidir, posso contar? Naquela época, o milho e o feijão, né? Põe em cima da mesa. Quem queria que a comunidade maior fosse aqui, colocava milho. Quem queria que fosse lá embaixo, era feijão, né? Então, assim, decidiu, no fim ficou para ser lá embaixo, né? Então, ficou lá no Jacutinga, lá na sede mesmo, né? Eu sou Tecla Schmitz Frigeri, sou pioneira, moro aqui desde 1948. Foram povoando isso aqui, que aqui em cima da serra, aqui no Jacutinga, aqui moravam os índios. Naquela época se chamava os bugre. Daí para frente eram os índios. Daí colocaram aqui no Jacutinga, se criou o Jacutinga assim, né? O pessoal vivia da agricultura, né? Criavam os porcos, né? Criavam suínos, plantavam milho, feijão, e arroz e trigo, né? Também. E um porco naquele tempo teve um bom preço. Meu pai, meu Deus, quando mudou para o Paraná, aquele milho, coisa mais linda, ele já começou a criar os porquinhos. E aqueles vinham, ele tratava urtiga para os leitões e ele feliz da vida porque era o sonho dele ter uma terra mais fértil. Os índios chegavam lá em cima na gruta, esposavam lá, eles saíam daqui, aqui de cima onde é os Freire hoje em dia, daí chegavam ali e posavam, daí chegavam lá em casa. Daí a mãe tinha que esconder o salame, o charque, que na época não existia outra coisa, tinha que pegar e esconder porque eles chegavam e queriam. Daí às vezes repartia com eles. Até às vezes eles traziam carne, caçavam bicho, mas eles não usavam sal. Aí era trato para os cachorros. Não, mas eles eram gente bem boa, os índios eram tranquilos com a convivência. Mas assim como se diz, a gente progrediu, porque Três Itilhas era muito bom para morar, mas não para em termos
de sustento, né? Porque a terra não era boa e daí não havia o calcário lá, não havia adubo. Tinha muita jacutinga aqui, né? Hoje em dia ainda existe alguma por aí. Até hoje em dia é mais fácil encontrar o jacu do que a jacutinga. Até aqui tem um casal sempre que está aqui atrás de casa aí ainda, mas é que diz que existia muita jacutinga. Eles compravam aqui tudo que produto, era milho, feijão, porco, e uma loja assim bem. Daí depois tinha até meu tio tinha hotel, e tinha mais bar, que era o Paulo Schmitz, tinha bodega, bar, e era bem mais movimentado. É que hoje em dia, né, a turma vai para a cidade que vai lá receber o aposento, já faz o rancho. E ônibus tem aqui, ainda passa um ônibusinho, acho que 2 vezes por semana, mas praticamente hoje em dia todo mundo tem carro, né? Então... Mas a língua quase que sumiu, né? Porque os imigrantes, os primeiros moradores foram morrendo, né? Porque a idade, o tempo passa, né? E os descendentes de segunda, terceira geração já quase não falam mais. E é vergonhoso, meus filhos não falam alemão e eu aprendi, meu pai me ensinou a ler em alemão, eu fui um mês em uma aula alemã e eu sempre escrevia as cartas para os parentes ainda, porque a mãe já não podia mais porque tremia, né, do mal de Parkinson. E eu escrevia as cartas, até esse ano eu escrevi a última, eu acho, porque o meu parente, que vem ser um parente de longe, faleceu lá. Daí acho que acabou a correspondência. O Frei Deodato, quando benzeu a gruta aqui, ele benzeu e disse que a água que passasse por baixo dos pés da santa era água benta, né? Então, no começo, assim, vinha muita gente de fora, que visitava, faziam promessas e coisas, aparecia muita fita, muita gente tinha que tirar, porque a Nossa Senhora lá em cima, nossa, virava só em vela, em fita. A gruta lá era um lugar onde eles vinham pedir se tinha um cavalo doente, uma vaca doente, eles faziam de cera. Naquela época todo mundo criava abelha, daí tinha aquela cera. Eles faziam uma vaca, um porco e coisa, e levavam lá e pediam para curar. Então era um lugar assim bem movimentado. Naquela época a gente não tinha igreja, né? Então nós morávamos aqui pertinho, era aqui na terra, e o nosso vizinho, como tinha uma casa um pouco maior, ele tinha uma sala maior, e daí então se rezava a missa lá. E o Frei Deodato, então, colocou uma cruz bem grande aqui, essa cruz também, né, com 70 e tanto, acho que 75, 76 anos que foi fundada essa gruta. Claro que a gruta hoje não existe mais. Foi em 1950 que foi fundada a gruta, né, e como se diz, por vontade dos primeiros moradores e o Frei Deodato. Então eles tinham algo em comum, a origem europeia, né, o alemão, e daí foi fundada o Frei Deodato, daí foi achar o lugar, aqui o livro conta como é que foi. Primeiro foi erguida uma cruz ali, onde na gruta, acho que vocês estiveram lá, no mato ali, daí depois acharam o lugar lá e colocaram essa santa lá para ter um lugar para ir rezar. Que na casa deles lá se rezava nos domingos assim, quando vinha o padre. Muito visitado. Nos domingos, principalmente, sábado de tarde, domingo,
Você chega aqui, tem muito carro, tem muita gente ali que vem, né? Passa o dia, coisa assim. Agora fizeram essa melhoria aqui um pouco, porque tem bastante pessoas de idade, né? Umas com cadeira de roda, outras já com dificuldade para descer a escadaria que tinha ali, né? Subir aqui. Então foi feita essa passarela ali para ter um pouco para essas pessoas mais de idade também terem acesso, né? Sim, a gente é devota de Nossa Senhora de Lourdes, a gente foi algum pouco para a gruta, a gente acompanha. Hoje em dia dá festa ainda muito boa. O povo se reunia na gruta, a gente ia lá rezar, tinha os primeiros padres, o Frei Deodato era o famoso do Jacutinga, e eu também preparava crianças de primeira comunhão. A primeira turma de primeira comunhão eu preparei na Barra Bonita e o padre foi o Frei Deodato, né? O Frei Deodato, quando vinha, ele também fazia catequese. A catequese dele era engraçada, porque ele ensinava, né? Ele pegava, se ele contava um caso, ele ensinava aquele caso. Fatos da Bíblia e coisas assim, ele fazia encenação. Eu não sei, eu vejo a figura que tem lá em Beltrão, na catedral, né? É muito baixinho, o Frei Deodato era um homem alto, né? Ele tinha o cavalo dele, o Max, que eles diziam, né? Deus o livre, tinha que tratar esse Max como se fosse alguma coisa muito especial, né? Ele sentava, enchia a batina de milho, o cavalo comia ali, tranquilo. Não. E era um cara assim, dizer, tem uma confusão porque a criação estourou na roça, os vizinhos. Ele ia lá, vem cá vocês dois, vamos conversar. Naquela época também um pouco, às vezes, divisa, né? Ninguém dava muito valor à terra, na época praticamente não valia nada, né? Mas de repente, o padre ia lá, reparte no meio aqui então as divisas. Ele se metia nessas coisas assim, acertava. E o povo respeitava ele, né? Era o padre, naquela época o padre era muito respeitado. Aqui tem um ginásio, tem um centro social também, que foi construído até no estilo alemão. Uma vez se fazia festa alemã, uma vez por ano. Tinha o baile, café colonial. Agora parece que a Associação de Moradores em julho vai começar de novo o café colonial à noite de novo. Tem ginásio de esporte, nós temos a casa dos idosos, tem a casa mortuária, tem a pracinha para idosos. Eu acho bom de viver aqui. Deus, como o pessoal de longe gosta de vinho. Tem o pessoal que uma vez morou em Jacutinga, tem festa na gruta, estão ali por causa da sombra e também da comida boa que sai, né? E daí muitas assim que uma vez moraram aqui, vêm para a festa da gruta, porque daí encontram os antigos conhecidos. Meu Deus, eu quando vou na festa da gruta, aparece aqueles ex-alunos, já de cabelo branco também, e vêm cumprimentar a gente. É assim, muito gostoso. Foi doação para bem da comunidade, né? Então eu acho assim que a comunidade que mora aqui, que preserve, que continue unida, né? Eu acho que meus pais também acertaram, que eu voltei uma vez lá no lugar onde meus pais moravam. Não é fácil de viver lá, digo, bem que fizeram que vieram para cá.